Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Sallouti, João Dantas e José Miguel Vilela. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com.br/ri e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível por uma semana, entre os dias 10 e 16 de novembro. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem-se em expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sallouti, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco para o nosso call trimestral de resultado. Eu gostaria de começar pela página 3, onde a gente menciona os principais destaques do trimestre. Nós finalizamos o trimestre com os melhores índices de capitalização e liquidez da indústria, e isso é algo que segue beneficiando as nossas franquias de clientes. Vocês conseguem ver isso no recorde de captação que nós tivemos no trimestre. Nós captamos no trimestre 37,4 bilhões de reais, chegando ao final do TRI com um total de ativos sob gestão ou custódia de 550 bi, e isso é muito bom para alavanca a nossa capacidade de distribuição, alavanca a nossa diversificação de funding, o que deixa o business cada vez mais saudável. A nossa base de unsecured funding no trimestre cresceu mais 20,4 bi, ou seja, acima de 25% trimestre contra trimestre, com captações em todos os segmentos e por todos os prazos, bastante diversificado. Nós tivemos no trimestre o recorde histórico de receitas na área de investment banking, com atividade principalmente no mercado de capitais, grande destaque para a área de debt capital markets. Nós também tivemos no trimestre receitas recordes na área de corporate lending, atingindo 425 milhões no trimestre. Nós seguimos crescendo o nosso portfólio cresceu 11 bi no trimestre, ou seja, 19,4% no TRI, e nossa carteira de PME também segue crescendo, finalizou o trimestre em 5,8 bilhões de reais. E finalizando, nesse trimestre nós também lançamos o BTG+, que é o nosso banco digital, e agora todos os nossos clientes têm à sua disposição todos os serviços e produtos de varejo, incluindo conta corrente e cartão de crédito. Indo para a página seguinte, na página 4, a gente fala um pouco da numerologia. No trimestre, nós tivemos um retorno on equity de 15,7%, isso mesmo sendo logo em seguida ao nosso follow-on, a gente teve um aumento do patrimônio. Mesmo assim, a gente conseguiu manter um padrão de rentabilidade bastante bem em linha com o que a gente esperava. Nós atingimos receitas totais no TRI de 2,478 bi e um lucro líquido ajustado de 1 bi e 16 milhões de reais. Isso consiste num lucro líquido por unit de R$ 1,12. Nossos índices de eficiência, mesmo num período que nós vamos fazendo grandes investimentos no desenvolvimento da nossa plataforma de varejo, seguiu aí em linha com o histórico, 43,7% no índice de eficiência e 27,2% no índice de remuneração.
E nós finalizamos o trimestre com um balanço em 253 bi de ativos, Basileia de 17,5 e um patrimônio líquido de 26 bilhões. Indo para a página seguinte, a gente fala um pouco de como é que está o year to date, os 9 meses do ano. Nos 9 meses do ano, nós seguimos aí com um return on equity também em volta desse 15,7%, receitas totais no ano de 6,478 bi, lucro líquido de 2,792, índice de eficiência também em torno do histórico, mesmo com todos os investimentos que a gente vem fazendo, ou seja, índice de eficiência de 42,8 e de remuneração de 25,2, e que nem dito anteriormente, o patrimônio fechou em 26 bi, crescendo no ano 25,1 bi, e já ajustado pelo JCP que foi declarado, mas não pago, de 533 milhões de reais. Na página 6, a gente vê a distribuição de receitas pelas diferentes unidades de negócio. Aqui o padrão que vem se desenvolvendo e que a gente vem tentando que cada vez mais essa diversificação aumente, ou seja, um crescimento de todas as áreas de franquias e uma diminuição de sales and trading. Você vê que ele vai se observando e a gente espera que cada vez mais, a gente está vendo já isso, o crescimento das linhas de franquia de negócio estão bem mais aceleradas que a área de sales and trading, apesar que dentro de sales and trading, toda a parte de cliente, seja ela de corretagem, seja ela de market making, também segue em crescimento bastante acelerado. Na página 7, a gente, como já vem fazendo nos últimos trimestres, a gente fala um pouco dos destaques da nossa área de ESG. A nossa carteira de crédito para empresas da economia verde atingiu 15,9 bilhões de reais. Nós desembolsamos 3,7 bilhões dessa carteira nesse trimestre. Nós estruturamos a emissão de uma debênture sustentável no mercado local, levantando 260 milhões para uma empresa que vai financiar o saneamento básico no Brasil. E nós coroamos a primeira debênture de transição no mercado local, captando 948 milhões de reais para a empresa que vai financiar esses investimentos, vai usar esse dinheiro para financiar investimentos que contribuem para a transição para a economia de baixo carbono. Alguns novos compromissos que nós firmamos no trimestre: nós fechamos uma parceria com a BlackRock, um hub de inovação e tecnologia e mentoria focado na aceleração de companhias brasileiras fundada por empreendedores negros. Nós lançamos o BTG Soma, que é um programa de mentoria e profissionalização para ONGs e organizações da sociedade civil. Nós desenvolvemos o framework para emissão de títulos do banco dentro do framework de financiamento da economia verde, social e sustentável, ou seja, nós esperamos estar acessando esses mercados nos próximos trimestres, uma vez que esse framework já foi desenvolvido, e com isso conseguir gerar ativos que vão estar linkados a esses tipos de financiamento. Nós aderimos aos princípios do Equador no trimestre e, finalmente, nós lançamos a Landscape Capital dentro do nosso portfólio de Timber, que é uma nova área de gestão de recursos focado na mitigação das mudanças climáticas a partir do reflorestamento de mata nativa, ao mesmo tempo em que também faz plantação de florestas para ser usado na indústria de madeira. Então, com isso, eu passo a palavra para o Dantas, que vai falar um pouco sobre cada uma das áreas de negócios. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados. Eu vou, como sempre, começar aqui na primeira sessão a falar da performance das áreas de negócio. Apenas como um comentário aqui introdutório, vocês vão observar, talvez o terceiro trimestre de 2020 tenha sido o nosso trimestre mais forte até hoje, né? A gente tem elementos importantes de crescimento das receitas operacionais, né? Crescimento de market share, todos os nossos segmentos de negócio estão crescendo em termos de market share. A gente construiu uma base de capitalização e de liquidez ainda mais forte nesse trimestre, especialmente quando a gente compara essa base
com a dos grandes bancos brasileiros, que são os nossos principais competidores, a gente está realmente mantendo um nível de capitalização muito forte. Isso tem ajudado a atrair esse volume de negócio maior. E, finalmente, a gente está lançando o nosso banco transacional, né? E o que requer bastante investimento da nossa parte. Vocês imaginam que a gente vem investindo bastante em tecnologia, nas áreas comerciais, para ter uma estrutura forte para o banco transacional que a gente está lançando, e a gente faz isso tudo enquanto está entregando resultados muito fortes. Então, passando aqui para a página 9 da apresentação, começando aqui pela área de Investment Banking, os comentários principais aqui são os seguintes. Em primeiro lugar, o trimestre de Investment Banking ele foi dominado pela atividade de mercado de capitais, né? Teve muito pouca atividade de M&A e pouca receita de M&A para nós nesse trimestre. Mas nós atingimos, mesmo assim, 402 milhões de reais de receita, que é o nosso recorde de receita num trimestre para Investment Bank. A gente vê o retorno das atividades de mercado de capitais, não só no Brasil, mas também na América Latina. Nossas áreas performaram muito bem, a gente finalizou o período como número 1 no ranking de mercado de capitais, também como número 1 no ranking de M&A, embora a atividade de M&A tenha sido menor, mas nós estamos também liderando esse mercado, e a gente vê os mercados continuando a estar abertos e funcionais daqui para o final do ano. A gente continua a ver essa atividade saudável de mercado de capitais acontecendo. Obviamente já aconteceu em boa medida, bastante realocação de portfólio. No início da pandemia, os portfólios foram desalocados de classes de risco, agora já voltou a ter bastante realocação. Isso já aconteceu em bastante medida. Então, daqui para frente, a gente continua vendo mercados funcionais, mas com atividade nesse nível e não crescente. Passando aqui para a página 10, a nossa área de Corporate Lending, o portfólio de Corporate Lending está apresentando um crescimento bastante forte. Como vocês veem, nós crescemos 20% trimestre contra trimestre no portfólio, e 75% ano contra ano. E esse crescimento, é importante notar, que nós estamos fazendo com qualidade marginal crescente, ou seja, a qualidade média do portfólio hoje é maior do que a qualidade média que nós tínhamos há um ano atrás, né? A qualidade está crescente. A gente se aproveitou do fato de estarmos bem capitalizados e de estarmos bastante bem financiados, né? O funding do banco está muito forte, nós vamos ver isso mais à frente, ainda mais forte do que o crescimento da carteira de Corporate Lending. E com isso a gente cresceu o nosso market share. A gente saiu há um ano atrás de um pouco menos de 2 vezes patrimônio em Corporate Lending, 1,9 vezes. Hoje nós estamos com 2,6 vezes do patrimônio em Corporate Lending. Nós, no passado, já operamos o banco mais próximo de 3 vezes a proporção de crédito para patrimônio, que a gente considera bastante adequada para o nosso perfil de negócio. Então, isso é uma oportunidade única, né, que nós soubemos aproveitar, tivemos a oportunidade de aproveitar por essa combinação de estarmos fortes e prontos para empregar o capital, enquanto que o resto da indústria teve que agir nesse período de maneira mais cautelosa, crescendo menos o crédito, defendendo mais as posições. O nosso crédito estruturalmente é muito bem defendido, muito bem estruturado, com garantias sempre reais e muito fortes. Então, a gente teve como se dedicar para aproveitar essa oportunidade. A gente acredita que vai continuar a ter crescimento do portfólio de crédito, talvez não nos ritmos atuais, e sempre a nossa preferência é o crescimento da carteira de crédito, mantendo a qualidade. A gente só cresce a carteira de crédito quando a gente vê qualidade, no mínimo, em linha com aquela que a gente já mantém. Como resultado do crescimento, as nossas receitas cresceram e atingiram 425 milhões de reais, né? É um crescimento de 40% em relação ao trimestre anterior. Em boa parte, isso vem pelo crescimento estrutural
da carteira, mas em parte também por uma contribuição forte do nosso negócio de Special Situations, que vem performando bem ao longo do ano, teve uma performance muito boa no terceiro trimestre, acima da performance do primeiro e do segundo. Então, tem uma combinação de contribuição de resultado dessas duas principais áreas no terceiro trimestre, levando para esse nível de 425 milhões de receita. E, finalmente, tem um crescimento que a gente está destacando aqui no gráfico da direita, da nossa carteira de pequenas e médias empresas. O crédito para pequenas e médias empresas ainda é um crédito, essencialmente, da operação de financiamento das pequenas empresas que fornecem para as grandes empresas que são os nossos clientes. A gente entra nessa cadeia produtiva, a operação conhecida como cedente sacado, mas nós já começamos no finalzinho do terceiro trimestre a lançar outros produtos dentro do portfólio de financiamento a pequenas e médias empresas. E no ano de 2021, a gente vai oferecer, além dos produtos de financiamento, conta corrente, cobrança, as funções do banco transacional também vão estar disponíveis para pequenas e médias empresas. Passando para a página 11, aqui a gente tem a performance da nossa área de Sales and Trading. As receitas chegaram a 893 milhões de reais, é uma performance muito forte, ainda que 12% abaixo do segundo trimestre, que foi muito forte, mas é 30% acima da média das receitas de 2019. Então, é um trimestre que a gente considera muito bom e bastante forte. Por dentro das receitas de Sales and Trading, há uma mudança de mix dessas receitas. Nós temos tido mais contribuição de diferentes mesas, né, para as linhas de receita. A gente teve boa contribuição desse trimestre da renda fixa, especialmente dentro da renda fixa, da área de renda fixa de crédito, que é uma área que começamos a operar no ano passado, que hoje é uma área significativa dentro de Sales and Trading. E temos também mais receitas, uma contribuição maior de áreas puramente de clientes, como, por exemplo, o flow de câmbio, o flow de renda fixa e a corretagem de equities. Então, a gente pode observar essa mudança de mix de receita, né, não só por esse crescimento orgânico que está acontecendo, comparado com a média de 2019, como eu disse, 30% acima, mas também pela perspectiva do risco. Se vocês observarem, nós vamos comentar mais na frente, o nosso VaR com percentual do patrimônio está em 0,60. 0,60 é um nível de VaR historicamente abaixo das nossas médias, e a gente vem produzindo receitas mais altas com um uso de VaR e, de maneira geral, o uso de balanço menor. A densidade de risco e o nível de requerimento de capital para risco de mercado estão abaixo das médias históricas, assim como o VaR. Então, isso mostra essa mudança estrutural que está acontecendo, levando Sales and Trading para esse platô de 893 milhões de receita no trimestre. Passando para a página 12, aqui no Asset Management, a principal mensagem é que a gente continua a crescer o nosso market share. Nós tivemos 16,6 bilhões de reais de net new money, nós tivemos nesse trimestre, né? Um net new money muito forte. Nós tivemos um crescimento de 8% de ativos contra o trimestre anterior, de 304 bilhões do trimestre anterior, chegamos a 329,3 bilhões nesse final do terceiro trimestre, então um crescimento de 8%, e é um crescimento de 30% se você compara ano contra ano, né? As receitas no trimestre cresceram também 30% quando comparadas com o terceiro trimestre do ano de 2019. Então, você vê 254 milhões de reais de receita no terceiro trimestre de 2020 contra 189 milhões do terceiro trimestre de 2019. O nosso terceiro trimestre, ele tipicamente tem o registro de taxa de administração e a gente não tem o registro de prêmio de performance. O prêmio de performance, ele acontece para nós, ele é registrado tipicamente no quarto trimestre. A gente tem um pouco também de prêmio de performance no primeiro trimestre, que é quando os fundos apuram performance e finalizam
os seus períodos de apuração de performance da sistemática de linha d'água. Então, a comparação do terceiro trimestre de 2020 é uma boa comparação com relação ao terceiro trimestre de 2019. Nós tivemos o mesmo crescimento de receita que nós tivemos em relação ao AUM, 30% de crescimento de receita. Isso demonstra que nós estamos crescendo o nosso portfólio com o retorno sobre ativos, o ROA, estável, o que, no mercado de CDI declinante, é muito boa notícia, é um resultado muito positivo da área de asset management. Tivemos outros eventos significativos, né, da área de asset management. Primeiro, a gente pode destacar no ano um crescimento muito forte na franquia imobiliária. Nós somos o maior gestor imobiliário do Brasil e a nossa franquia imobiliária tem crescido bastante, com bastante captação de novos fundos e bastante transação acontecendo. Também a franquia de private equity dentro dos fundos que nós denominamos economia real também está apresentando um crescimento bastante satisfatório. Nós já tivemos um lançamento de um primeiro fundo em setembro, estamos lançando um outro segundo fundo, lançamos um outro segundo fundo agora em outubro. Essa é uma franquia que está crescendo bastante e talvez a maior área de crescimento da nossa franquia de asset é a nossa franquia de fund service, onde a gente faz administração sem poder discricionário, além dos fundos líquidos que estão também captando com força. Passando aqui para a página 13, na área de Wealth Management, a gente vê uma fotografia muito parecida, mas talvez ainda mais turbinada do que no Asset Management. A gente continua a crescer market share, só que aqui esse market share, esse crescimento vem tanto do segmento private propriamente dito, clientes de alto patrimônio, como do segmento digital. Então, nós tivemos nesse trimestre um net new money de 20,8 bi. Esse é o net new money mais alto para um trimestre na nossa história, na área de Wealth Management. Nós atingimos 221,5 bilhões de Wealth Under Management, de ativos sob gestão dos nossos clientes. Esse é um crescimento de 15% comparado com o trimestre anterior e um crescimento de 40% comparado com o ano anterior. Se nós olharmos as receitas, nós tivemos crescimento de 18% de receita trimestre contra trimestre, contra um crescimento de 15% de ativos, e tivemos um crescimento de 45% de receitas ano contra ano, contra um crescimento de 40% da base de ativos. Isso demonstra que nós estamos crescendo o nosso market share, captando na margem, sendo capazes de produzir uma remuneração sobre esse patrimônio, sobre gestão, sobre administração, na margem um pouco maior. De novo, com CDI declinante, isso, em termos nominais, é uma notícia muito positiva. Além disso, a gente pode destacar que a franquia BTG Pactual Digital continua a crescer bastante, então, dentro desse crescimento, uma boa contribuição do BTG Pactual Digital, que continua a ser avaliado como a melhor plataforma operacional do segmento. A gente pode destacar também aqui, com um pouco mais de detalhe, o lançamento do nosso banco transacional. Esse banco transacional está numa fase soft open, a gente está abrindo para os clientes da casa gradualmente, porque é o soft open, né? Nós estamos testando aquilo que já foi construído. Como eu já disse antes, nós temos centenas de clientes que já são exclusivamente clientes do nosso banco transacional, resolvem todas as suas necessidades do dia a dia com os produtos e serviços que a gente oferece, quer dizer, a plataforma já está completa e no ano que vem a gente espera que ela vai ter uma capacidade, estando aberta para a captação de público em geral, uma capacidade de atração de clientes muito forte. A gente acredita que isso vai não apenas gerar receita, para remunerar os investimentos que já foram feitos até hoje na construção dessa plataforma. Mais uma vez, ela está pronta, né? E os investimentos já fluíram pelo nosso resultado. Como vocês sabem, a gente não ativa os custos de desenvolvimento de tecnologia e os custos de marketing. Então, a plataforma está pronta, ela vai gerar receita marginal, no ano que vem, vai nos ajudar a ter um share of wallet maior dos clientes, tanto no digital quanto no próprio Wealth Management.
Então, a gente acredita que ela vai trazer bastante contribuição positiva para o nosso negócio de wealth management no ano que vem. E aí, finalmente, tem a aquisição da Necton, que nós já comentamos, foi a aquisição que nós fizemos agora recentemente. Estamos no período entre assinatura e conclusão do negócio, a gente espera a conclusão do negócio no primeiro semestre do ano que vem, uma aquisição que deixou a gente bastante feliz e está em processo aí não só de aprovação, como já de estudos para integração. Nós vamos manter a marca Necton e vamos operar de maneira integrada. Passando para a página 14, aqui a performance de Principal Investments, só destacar o resultado de 131 milhões de reais de receita, vindo basicamente da nossa posição de Eneva, que continua a ser marcada com desconto sobre o valor de tela. Não tem nenhum outro resultado, seja negativo ou positivo, a mencionar nesse trimestre. Passando aqui para a página 16, nós temos aqui a análise das despesas e dos principais indicadores, né? Então, como o Roberto mencionou antes, nós tivemos no trimestre 44% de índice de eficiência, o Cost Income Ratio. No ano, no período de 9 meses até o final do terceiro trimestre, um índice de eficiência de 43%. Eu sempre gosto de destacar aqui a variação entre as linhas. A linha de salários, ela está variando muito pouco. Nós fomos de 225 milhões de reais para 230 milhões de reais. Estamos crescendo nossa força de trabalho, nós estamos contratando, esse ano nós contratamos bastante, principalmente em áreas que estão ligadas ao projeto de varejo digital. Então, a gente tem aproveitado para acelerar, estamos bastante satisfeitos com o ritmo de entrega das equipes, e também temos um crescimento de 20 milhões de reais na linha de despesas administrativas, que, se você compara com o terceiro trimestre de 2019, foi até uma queda. Então, isso mostra que as despesas estão bastante bem controladas, já não temos nenhum ágio significativo no balanço, temos amortizações muito pequenas aqui de ágio sendo feitas, né? Vocês lembram que no passado, quando nós montamos a nossa plataforma de América Latina, fizemos aquisições importantes para fazer essa expansão. Hoje estamos fazendo uma expansão para o varejo digital, onde o ágio não chega a ser tão significativo assim. E, então, com isso, estamos mantendo as nossas despesas em níveis bastante confortáveis, lembrando sempre que os investimentos que a gente faz, eles vão, à medida que a gente executa, fluindo diretamente para resultado, e a gente não ativa custos para serem amortizados em prazos longos, o que não é a nossa filosofia aqui quando a gente investe na plataforma. Passando para a página 18, aqui uma análise rápida do balanço. Nós tivemos um crescimento de 10% de ativos, né, de 230 para 253 bilhões de reais no trimestre. Tem um componente estrutural de crescimento de ativos, né, a nossa carteira de crédito, ela vem crescendo, como a gente falou, mas tem um componente estrutural ainda maior de crescimento de funding, como nós vamos comentar mais adiante. O ativo total do banco está em torno de 9,7 vezes sobre o patrimônio. Nós sempre tocamos o banco, como eu gosto de falar, no passado, dada a natureza do nosso negócio, a gente tem uma atenção grande para o total de ativos, sempre tocamos o banco confortavelmente com 12 vezes ativos sobre patrimônio, que é uma métrica ainda muito inferior, seja comparado com bancos de investimento internacionais ou com os bancos brasileiros. E estamos confortáveis com esse nível de 9,7, e a gente pode até crescer um pouco essa alavancagem à medida que a gente vê ainda a oportunidade de continuar crescendo a carteira de crédito, provavelmente não no ritmo que a gente vem experimentando até agora, mas ainda há possibilidade de a gente continuar crescendo, até porque a nossa base de funding está dando bastante condição para isso, né? A despeito do crescimento de ativos, o risco do banco não aumentou, como eu disse, como um percentual do patrimônio, o risco do banco, seja medido pelo VaR ou seja medido pelo nosso índice de capitalização, está em níveis bastante confortáveis. E também está em níveis bastante confortáveis a nossa liquidez. Nós chegamos ao nosso recorde
de liquidez, a posição de caixa hoje ela já é significativamente maior do que o nosso patrimônio líquido. A nossa LCR, ela, embora nós tenhamos essa natureza de banco de investimento, então com um percentual menor de funding de varejo, ainda assim a gente está operando com uma LCR, que é a medida regulatória de liquidez, superior à dos grandes bancos brasileiros, do mesmo segmento nosso, que é o segmento S1. São os 6 bancos do segmento S1, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e nós, e dentro desse segmento nós operamos com uma LCR superior até a dos nossos concorrentes. Isso demonstra a força da nossa posição de liquidez hoje e o espaço que a gente tem para continuar com essa visão sempre prudente, mas crescendo o nosso capital deployment e nosso ativo para sempre buscando mais rentabilidade. Passando para a página 19, a gente tem aqui a base do unsecured funding, né? Como eu venho dizendo, a gente saiu de 80 bi de unsecured funding no final do primeiro trimestre para 100 bi, de um crescimento de 20 bi ou 25% em um trimestre. Tem uma contribuição aqui do programa governamental da Litro brasileira, né? Do programa do Banco Central, mas tem, mais do que isso, o funding dos nossos clientes, que vem de todos os segmentos, especialmente do segmento de clientes corporativos, mas também dos institucionais e dos clientes pessoa física. Então, tivemos um crescimento com diversificação em vários prazos de vencimento e também com várias fontes contribuindo para o crescimento da nossa base de fundos. Você vê que tem crescimento na linha de depósitos, na linha de emissão de títulos. Não fizemos nenhuma emissão de dívida subordinada, então esse valor está estável. E já temos alguma contribuição também de depósito à vista, dada essa natureza que a gente vai ganhando com o tempo, de uma penetração maior, ainda incipiente, mas uma penetração cada vez maior no varejo digital. Também vale destacar que nós tivemos um crescimento ano contra ano da nossa base de funding. Nós saímos de 52,3 bi para 100,4 bi. Isso é um crescimento muito forte, de quase 100%, que ele, basicamente, o que permite esse crescimento é nós estarmos, ao longo desse período todo, operando sempre com níveis de capitalização muito altos, superiores à média da indústria, né? Significativamente superiores à média da indústria, e sempre mantendo um conservadorismo na nossa liquidez. A gente está crescendo a carteira de crédito, está aproveitando a oportunidade de ganhar market share, mas sempre com um crescimento menor nesse período todo do que o crescimento da nossa base de funding. Então, foi um reposicionamento do banco. O banco tem uma base de patrimônio mais do que suficiente para esse total de ativos que nós carregamos hoje. Podemos carregar até um total de ativos maior, e então a gente aproveitou de maneira muito efetiva, nossas áreas comerciais todas trabalharam de maneira muito efetiva para a gente conquistar esse market share adicional. Em resumo, é por isso que eu disse no início que talvez tenha sido o nosso trimestre mais forte em termos de performance, especialmente performance qualitativa, né? É um resultado forte, mas muito bem distribuído, um crescimento forte, também bem distribuído, as franquias de cliente apresentando um crescimento muito grande. E, em contrapartida, temos uma magnitude pequena hoje do resultado de Principal Investments e uma magnitude ainda menor do resultado que vem da linha que nós chamamos de Interest and Other. A gente nunca comenta o Interest and Other aqui nas páginas, porque ele é basicamente aplicar o CDI sobre o nosso patrimônio, mas o CDI médio desse ano está em 3%, o CDI médio do ano passado foi 6%, vem declinante ao longo do tempo. Nós estamos crescendo receita e mantendo rentabilidade em termos nominais. Com o CDI declinante significa que, em termos reais, estamos tendo rentabilidade ainda maior e receita operacional ainda maior, que ela compensa a queda do CDI. Então, é uma combinação de fatores que deixa a gente muito feliz de estar entregando e comunicando para vocês esse resultado que a gente atingiu no terceiro trimestre. Finalmente, na página 20, a gente tem aqui
o índice de Basileia e o VaR do banco, já comentei, né? Estamos com 17,5% de Basileia total no quarto trimestre, vindo de 19,6%, no terceiro trimestre, vindo de 19,6% no segundo trimestre. Isso nos coloca com embora já estamos fazendo um pouco mais de capital deployment, ainda estamos num padrão de capitalização muito forte e temos espaço ainda para crescer um pouco mais. O VaR, comparado com o desse ano, ele está crescendo. Nós começamos o ano abaixo de 0,40, chegamos a 0,50 e estamos em 0,60% do patrimônio médio do VaR, mas comparado com as nossas médias históricas, a gente ainda está abaixo. Nosso VaR sempre oscilou historicamente entre o patamar atual e um pouco abaixo de 1% do patrimônio. Então, a gente tem conseguido produzir essas receitas com menos uso do balanço, em função desse crescimento muito positivo das áreas de franquia. Bom, são os comentários da gente e agora ficamos abertos para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitar *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Olavo Artuso, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Salute. Bom dia, Dantas. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas, tá? E a primeira delas está ligado a esse net inflow dos ativos do business, né, de gestão de fundos do banco como um todo. Para a gente ter uma noção do potencial que vem do crescimento orgânico e inorgânico desse ramo do business, vocês conseguiriam abrir para a gente o quanto do net new money que vocês reportaram nesse trimestre veio das parcerias que vocês fecharam ao longo desses meses? Só para a gente ter pelo menos uma noção assim, da representatividade em termos percentuais do que veio desse net new money ligado a essas parcerias que vocês fizeram nesses últimos tempos. Obrigado. Oi, Olavo, bom dia. Olha, a gente, por razões estratégicas, a gente acha que você ficar abrindo de onde está vindo acaba sendo um tiro no pé. Eu vou falar uma coisa que já é pública, então me sinto confortável em falar, porque não fui eu que divulguei, foi a própria parceira, né? A EQI divulgou, acho que 2 ou 3 semanas atrás, que já tinha passado de 3 bi de captação, que, digamos, acho que dessas parcerias aí que você mencionou é o mais relevante. E dessas que a gente fez. O resto é meio orgânico, né? A gente segue tombando novos escritórios de agentes autônomos, a gente segue crescendo a nossa plataforma de advisors, que é o nosso modelo broker, a gente segue captando no B2C e a gente segue captando no Wealth. Ou seja, de pessoa física, é tudo isso que você está vendo, né? A gente atua no mercado de pessoa física, que é o Wealth Management como um todo, né? A gente sempre teve uma posição muito forte no High Net Worth, e mesmo assim a gente segue ganhando algum market share marginal. A gente não atuava no Mass Affluent e não atuava no varejo. No Mass Affluent a gente já começa a ter algum market share e segue crescimento acelerado, e eu te diria que a gente começou finalmente a crescer no varejo, seja através dessas parcerias, seja através do próprio digital, porque uma vez agora que você tem o BTG+, o custo de aquisição desses clientes começa a justificar, porque você tem mais produtos para oferecer ao longo da vida. Então, eu vou te responder qualitativamente, te responder com uma informação que não foi a gente que divulgou, mas acho que te dá um acordo do que você perguntou. É isso que eu ia falar, perfeito. Isso daí já dá uma boa noção, pelo menos, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho. E obrigado, tá? E só seguindo com uma segunda pergunta também, a gente fala assim até de forma mais genérica, tá? Que é importante para a gente entender como está uma atualização, né? Se vocês puderem fazer um update sobre essa linha de novas iniciativas de processos financeiros voltado para o varejo, que é, no caso, o BTG+, o cartão de crédito, né? Vocês conseguem compartilhar também um pouco com a gente quantos cartões ativos existem
desse tempo de lá para cá, que, enfim, eu já imagino que já deve ter tido algum tipo de evolução, e principalmente, né, se há alguma meta até o final do ano que vem de número de cartões ativos que vocês pensam. E nessa mesma linha do BTG+, né, sobre as linhas de crédito para o varejo, né, como que está essa estreia dos produtos e a projeção até de volume, né, que vocês têm sobre a originação inicial, voltado para a concessão de crédito para o varejo? Obrigado. Essa parte do BTG+, eu vou dar uma introdução, depois eu passo para o Dantas, que está acompanhando isso muito de perto também. Mas esse é algo que a gente já programou para ser faseado e está totalmente dentro do que nós esperávamos. A gente começou com Friends and Family, a gente abriu para os clientes do digital recentemente, vem fazendo isso em levas, a gente vai abrir para Wealth Management aí nas próximas semanas, e aí a gente vai abrir para mar aberto na virada do ano. Obviamente nós temos metas internas, sim, para número de contas e número de cartão. A gente não está divulgando isso neste momento, mas eu te diria que, por enquanto, está tudo dentro do planejado e a gente vem fazendo de uma forma gradual, porque isso é uma novidade para a gente e a gente tem que ter certeza que seja uma experiência. A gente tem competidores muito tradicionais e mesmo os novos, que são muito competentes, a gente tem que ter uma experiência superior. Então, para garantir isso, a gente vem fazendo isso de forma gradual. Dantas, eu não sei se você quer adicionar alguma coisa. Só um detalhe, né, Olavo? Está muito cedo para a gente passar a estatística, como o Roberto falou. Acho que vale para você entender, o BTG+, ele foi desenhado, foi construído para ser um banco que oferece uma experiência muito boa para o nosso cliente típico, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que vai ter, para o número de contas abertas, um número de cartão bastante alto, que esse número de cartões vai estar muito focado nos cartões onde o cliente tem um dispêndio médio mais alto. A gente acredita que vai ter uma experiência bastante diferenciada, porque a gente está olhando para esse mercado e está vendo que a concorrência que a gente tem, ou é uma concorrência que já tem uma oferta há muitos anos, porque são os grandes bancos, ou não está focado nesse segmento, né? Então, quando a gente foca nos nossos clientes, que é o cliente, vamos dizer, que tem um padrão de renda mais alta e uma demanda mais sofisticada de produtos e serviços, e a gente desenha para esse segmento produtos e serviços, não só o cartão, mas o uso da conta ser bastante interessante, atrativo e bem desenhado para esse público, a gente imagina que vai ter um perfil aí de cliente mais alta renda. Então, um percentual de cartão sobre conta mais alto e um percentual de cartões de um segmento mais premium bem maior do que a média da indústria. Está muito cedo para dizer, a gente, por enquanto, está fazendo um lançamento que visa ter certeza de que a plataforma ela opera bem, e até agora a operação está muito boa, né? A experiência de abrir conta, a experiência de resolver o dia a dia, ela está muito boa, a gente tem tido bons feedbacks. Como no digital, a gente quer ter aqui um NPS alto e gradualmente a gente vai crescer, e aí vai ser uma curva natural para esse segmento que a gente foca. Claro que podemos ter clientes de outros segmentos também, né? A plataforma é desenhada para ter milhões de clientes, mas para esse segmento a gente espera ter um market share, uma penetração consistente e interessante. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, a favor digitar *1. Favor aguardar enquanto recolhemos as perguntas. Chegou uma pergunta aqui pelo webcast do Fernando Sampaio, da Brasil Capital. Eu vou ler a pergunta e eu respondo. Qual seria o ROI do banco ex-DRU, dada a relevância nas despesas, foi maior que as receitas? Quais as expectativas do banco para 2021 em termos econômicos de resultado? Esperam uma diluição dos investimentos e despesas feitos em 2020, com os níveis de alavancagem operacional apontou a retornar para níveis acima de 20%. Então, eu vou repetir o que a gente vem falando
que a gente falou na reunião, no roadshow do follow-on, Fernando, a gente acredita que, uma vez diluído o ROI do investimento que a gente vai fazendo, que é alguma coisa em torno de 1,5%, 2% dos últimos anos, e o CDI, digamos, retorne a níveis normais, digamos, níveis normais taxa de juros real no Brasil entre 2% e 3%, então CDI entre 5% e 6%, que com esses dois fatores aí nos próximos 2 a 3 anos a gente retorna para os níveis de return on equity acima de 20%. Claramente a gente espera, por exemplo, o digital foi um ano de grande investimento em 19 e 20, 21, 22 você vai ter investimentos no BTG+. Então você diminui como percentual do ROI, mas você continua tendo investimento. Mas o que a gente acredita é que no prazo aí de 2 a 3 anos, com a maturação desses investimentos e com o CDI, digamos, voltando ao nível normal, a gente facilmente volta para os níveis de rentabilidade acima de 20%, que sempre é nossa meta. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Sallouti para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez pela presença no call de resultados. Uma ótima semana a todos e até o início de fevereiro, quando a gente fala os resultados do ano como um todo. Até mais. Obrigada. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.